antes de começar a estudar a Bíblia, quando surgiam discussões sobre religião, uma das coisas que mais me intrigava, ou melhor, me irritava, porque eu não gostava da conversa dos crentes, era quando eles diziam que Cristo me salvou, me salva ou salvava as pessoas. Eu pensava, salva de quê? A razão pela qual eu ficava tão intrigada era porque não entendia minha verdadeira condição. Vivemos em um mundo que nos dá uma falsa sensação de segurança, onde pensamos que não precisamos de um salvador. De fato, Hollywood transformou essa necessidade de um salvador, uma ficção, uma história de criança. Na última lição, estudamos a verdadeira origem do mal e vimos o início do conflito entre o bem e o mal. Nesta lição, veremos como nos envolvemos nesse conflito. Em Apocalipse 12, 7, 9, descobriremos como o conflito entre o bem e o mal chegou à terra. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Como vimos no último estudo, Lúcifer queria se colocar no lugar de Deus. Ele queria ser como Deus. Devido à sua ambição e ganância, houve uma guerra no céu. Lúcifer e seus anjos lutaram contra Jesus e seus anjos. O nome Miguel é um dos nomes usados por Jesus. Ele o usa quando está indo para a guerra. Depois de muitas tentativas infrutíferas de fazer com que Lúcifer e seus anjos parassem com essa rebelião, Deus teve que expulsá-los do céu. Não podemos saber exatamente as datas, mas desde o início da rebelião de Lúcifer até o momento em que ele foi expulso do céu, muito tempo se passou. Deus tentou trabalhar com Lúcifer por um longo tempo e durante esse período a terra já havia sido criada. Até aqui, a rebelião estava contida no céu. Mas agora, Deus sabia que sua criação estava em risco. Em Gênesis 2, a Bíblia nos dá mais detalhes da criação. No versículo 9, ela diz: "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." E no versículo 16 está escrito: "Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Para mim, isso sempre foi muito intrigante. Por que Deus criaria essa regra? Para brincar com eles? Ou uma piadinha sarcástica? Hoje entendo que Deus jamais brincaria com algo assim. Somente quando entendemos o que estava acontecendo entre o céu e a terra, podemos compreender a atitude de Deus. Deus conhecia a rebelião no coração de Lúcifer. Ele sabia que sua rebelião poderia colocar em risco a criação. Como um pai sábio, Deus estava treinando seus filhos para a obediência, para que não caíssem na armadilha de Lúcifer. Desde que Adão e Eva obedecessem a Deus, eles estariam seguros. E o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis? Descobrimos que eles caíram na armadilha de Lúcifer. Mas o que eu acho interessante é: qual foi a verdadeira tentação? Se não estiver familiarizado com essa história, recomendo que pause este vídeo e leia todo o capítulo 3 de Gênesis. No versículo 5, diz: "Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." A tentação era exatamente a tentação de Lúcifer. Lúcifer refletiu seu desejo no casal. A propósito, Deus não criou nenhum animal com a capacidade de falar. Nem no princípio, nem agora. Bem, os papagaios podem falar, mas estão nos imitando. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro de contos de fadas porque os animais não falam. E isso está correto. Nem mesmo a serpente falou. Esse foi o primeiro caso registrado de possessão demoníaca. Por meio da manipulação de Satanás, a serpente falou com Eva. E aqui está o perigo quando decidimos ir pelo vemos e não pela fé. Eles viram um animal que não podia falar, falando, então devem ter pensado: o que ele está dizendo deve ser verdade. Eles acreditaram na serpente em vez de seguir pela fé e acreditar em Deus. Abrindo um pequeno parêntese aqui. Não é exatamente isso que fazemos constantemente? Achamos que sabemos mais do que Deus. Queríamos ser o Deus de nossas vidas. Às vezes as pessoas mencionam: mas coitados, Adão e Eva, eles eram inocentes. Eles foram enganados pela serpente. Imagine se fosse eu e visse uma cobra falando, eu também cairia na armadilha. Pois bem,
Não é bem assim. Eles eram puros, mas não mal informados. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Como posso saber disso? Em Gênesis 3:7, nos diz que eles se esconderam quando ouviram o som do Senhor andando no jardim. Como eles conheciam o som do Senhor? Deus visitava seus filhos todas as manhãs e tardes. Na verdade, a referência a Deus aqui está falando de Deus, o Filho, Jesus. João 1,18 diz que ninguém jamais viu o Pai, somente o Filho. Qualquer manifestação terrena de Deus sempre foi o Filho. Portanto, Jesus não apareceu como uma surpresa pela primeira vez, no momento em que eles pecaram. Se fosse esse o caso, eles ficariam assustados porque não sabiam quem ele era. Pelo contrário, eles imediatamente souberam que era Jesus, pois já estavam esperando por sua visita diária. Jesus falou com eles pessoalmente antes de pecarem. Ele já os havia alertado sobre Lúcifer e sua rebelião. Por isso, Deus lhes deu um teste como forma de fortalecê-los contra o inimigo. Além disso, Adão e Eva não eram tão tolos ou cegos a ponto de não saberem que estavam nus. Tampouco perderam a inocência a ponto de agora verem sua nudez como algo de que se envergonhar. Em Salmos 104:2, diz que a cobertura de Deus é luz. Adão e Eva estavam cobertos pela luz da glória de Deus, que foi perdida quando eles pecaram, quando escolheram acreditar no diabo em vez de confiar em Deus. Aqui eles começaram a ter o conhecimento entre o bem e o mal e suas consequências. As consequências que Deus estava tentando evitar para eles. Nos versículos seguintes, do 11 a 13, começaram as acusações. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? O que respondeu o homem? A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore, e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me, e eu comi. E é exatamente isso que fazemos hoje. A culpa nunca é nossa, a culpa é sempre de outra pessoa. Mas, na verdade, quem Adão estava acusando quando disse: A mulher que você me deu como esposa? Adão estava acusando Deus, como fazemos muitas vezes quando acusamos Deus por nossas decisões erradas ou pelo mal no mundo. Dos versículos 14 a 19, vemos as consequências das decisões tomadas por Adão e Eva. Deus sabia que, ao desobedecerem, nossa criação sofreria. Eles não viviam mais altruístas uns com os outros, mas começaram a viver com intenções egoístas. E como a mulher era um pouco mais fraca do que o marido, ela sofreria mais as consequências, como podemos ver em toda a história do mundo. Quando terminamos de ler essa passagem, há uma pergunta que permanece sem resposta. A serpente estava certa? Afinal de contas, Adão e Eva comeram do fruto e não morreram. Isso é correto. Eles não morreram. Mas foi nesse momento que Deus colocou em prática o plano de redenção. Esse plano é tão incrivelmente perfeito que não posso lhe mostrar um simples versículo bíblico que revele todo o plano, mas é estudando a Bíblia como um todo que poderemos entender esse plano. Por enquanto, vou lhe dar uma analogia que me ajudou a finalmente entender por que Jesus salva. Nesta visita, depois que Adão e Eva entenderam que tinham pecado e as consequências, Jesus lhes disse: Vocês pecaram, portanto, vocês devem morrer. Mas meu amor por vocês é tão grande que morrerei em seu lugar. Eu pagarei por sua dívida. Imagine o conflito na cabeça de Adão e Eva. Eles não podiam aceitar que Cristo, um inocente, pagasse pelo que eles fizeram. Mas Cristo insistiu e explicou que a única forma de salvação para eles e todos os seus descendentes é se arrependerem de seus pecados e aceitarem sua morte em seu lugar. Imediatamente, eles demonstraram arrependimento e aceitaram o que Cristo lhes disse. Mas, por sua imensa sabedoria, entendendo que levaria muito tempo até que toda essa trama fosse concluída com sua morte na cruz, Jesus disse a Adão que lhe trouxesse o animal mais inocente que havia no jardim. Ele lhe trouxe um cordeiro e Jesus disse: Mate-o. Agora, quero que você imagine o choque de Adão e Eva. Eles nunca tinham visto nada morrer. Nenhuma folha jamais havia caído de uma árvore. Eles não tinham nem mesmo ferramentas para matar esse cordeiro. Adão teve de matar com suas próprias mãos. Deve ter sido extremamente difícil e doloroso para ele conseguir matar aquele cordeirinho inocente.
mas isso foi intencional da parte de Deus. Não que Deus tenha algum prazer na morte de um animal inocente, mas para que Adão e Eva entendessem como o pecado tem sérias consequências. É como se eu lhe pedisse hoje para matar seu animal de estimação, seu cachorro ou seu gato com suas próprias mãos. Se você pecasse, você pensaria 2 vezes antes de pecar. Esse era o ponto para que nós não quiséssemos ter nada a ver com o pecado. E depois disso, eles foram instruídos a matar um cordeiro toda vez que pecassem. Esse cordeiro era um símbolo do Cordeiro de Deus que um dia morreria por nossos pecados. E os pecados de toda a humanidade. Em Gênesis 3:21, vemos que foi com a pele desse cordeiro que Deus fez as vestes de Adão e Eva. E nos versículos 22 e 23, vimos que Deus teve de expulsá-los do jardim do Éden, para que não tivessem mais acesso à árvore da vida. No plano original de Deus, os homens viveriam para sempre, mas isso aconteceria enquanto eles estivessem conectados à fonte da vida. Deus permitiria que eles comessem da árvore da vida e vivessem. Mas depois que pecaram, Deus sabia que eles poderiam ser dominados pelo mal, e pela misericórdia de Deus, Ele não permitiu que eles vivessem para sempre. Essa é uma história incrível que nos ajuda a entender as consequências do pecado e como Deus tem um plano de redenção para nós.